Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom. Muito bom. De fato é podermos estar aqui. É um privilégio enorme podermos nos reunir como povo de Deus para juntos fazermos aquilo que a palavra de Deus nos orienta a adorá-lo. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. E nós iremos ler do verso 25 ao 34. Marcos 5, de 25 a 34. Todos os irmãos acharam o texto? Amém? E o texto também está exposto aí através do Data Show. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quão abençoada é a tua palavra, quão linda, quão doce, quão maravilhosa é a tua revelação, e que o Senhor continue a nos abençoar e a falar ao nosso coração por meio da tua palavra, e o teu Espírito que está neste lugar, ele esteja realizando maravilhas, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, se você lê o contexto dessa passagem, o Senhor Jesus liberta um endemoniado em Gadara. E ao invés da população gostar, os gadarenos simplesmente pedem a Jesus para ir embora. E Jesus é praticamente expulso de Gadara. Só que, do outro lado do mar, havia uma multidão que acolheu Jesus. E que multidão era essa?
os habitantes de Cafarnaum. A tal ponto que o texto nos mostra que a multidão comprimia Jesus. Marcos capítulo 5, verso 24, parte B. Então nós temos aqui uma multidão que rejeita Jesus e uma multidão que acolhe Jesus. Qual multidão nós fazemos parte? A que acolhe Jesus, a que recebe Jesus com alegria. E o povo de Cafarnaum fez isso. E nós temos aqui, irmãos, nessa passagem, a cura de uma mulher enferma, a cura de uma mulher que estava doente. Só que o relato que nós lemos, ele está entrelaçado com outro relato, de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha que estava próxima à morte. Jairo era o chefe da sinagoga e ele pede a Jesus para curar a sua filha. E enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, há este episódio, este encontro de Jesus com esta mulher enferma. E o que acontece nesse texto, irmãos? Essa passagem nos mostra uma fé que é recompensada, uma confiança em Deus que é recompensada. Talvez você esteja crendo, confiando no Senhor, mas talvez no nosso coração surja uma dúvida: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está atentando para a minha fé? É claro que Ele está atentando para a fé dos seus filhos. É claro que Ele está ouvindo a oração dos seus filhos. E nós precisamos crer nisso. Há um cântico antigo que ele diz assim: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. E no refrão, esse cântico diz: a tua fé, Jesus contemplará. Nós temos aqui a história de uma mulher que tocou em Jesus. E tocou em Jesus pela fé. E a sua história foi mudada. A sua história foi transformada. A minha oração, irmãos, é que espiritualmente cada um de nós venha tocar em Jesus pela fé. Havia aqui uma multidão que comprimia Jesus, que apertava Jesus, mas apenas uma mulher, apenas uma, o tocou pela fé e foi restaurada. Que fé é essa que é recompensada? A fé recompensada desta mulher, ela tem algumas características, irmãos. Em primeiro lugar, é uma fé que nasce em meio a uma história de dor. Se você olhar o texto, versos 25 e 26, aquela mulher tinha uma hemorragia. Ela perdia sangue diariamente. Consequentemente, ela possuía uma anemia profunda e uma fraqueza contínua e avançada. Aquela mulher, ela estava vendo a vida sair de dentro dela. E ela não apenas estava perdendo a vida, ela não podia também gerar vida. O texto nos mostra, irmãos, que aquela mulher
tinham hemorragia por quanto tempo? Olha aí na sua Bíblia, 12 anos. Mulheres que têm fluxo menstrual entendem mais disso do que eu. Mas imagine uma mulher passar 12 anos sangrando sem parar. Era essa a história daquela mulher. E nesse processo, o texto diz que ela procurou todos os médicos. Ela buscou os recursos da medicina que estavam disponíveis. E ela gastou tudo o que tinha com vários médicos. Mas apesar dos seus esforços, dos esforços dos médicos, ela não teve melhora na sua saúde. Na verdade, o seu estado de saúde piorava. E a medicina não tinha resposta para o seu caso. Só para você entender o drama daquela mulher, além do problema físico, ela era uma pessoa marginalizada. Ela era marginalizada no seu contexto familiar. Exemplo, segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia se relacionar com o seu marido. Imagine um casamento que não tem intimidade. Se ela era casada, provavelmente o casamento dela já tinha problema. Se ela era solteira, ela não tinha como casar. Ela sangrava direto. Aquela mulher, ela vivia marginalizada da sociedade. Por quê? Porque uma mulher com fluxo de sangue, ela era vista como impura. E tudo que ela tocasse cerimonialmente era impuro. Então ela não podia tocar em ninguém, ela não podia abraçar ninguém, ela não podia pegar na mão de ninguém, ela não podia tocar em nenhum utensílio doméstico, em nada, porque tudo que ela tocava cerimonialmente era impuro. Aquela mulher vivia uma marginalização familiar, uma marginalização social e uma marginalização religiosa. Ela não podia participar do culto, porque ela cerimonialmente estava impura. Ela não podia ir para o templo, ela não podia ir para a sinagoga, ela não podia adorar. Nós estamos vivendo dias de irmãos que estão há 5 meses sem poder congregar. 5 meses. Irmãos que querem vir congregar, mas não podem. 5 meses. Imagine uma mulher há 12 anos sem poder congregar. Se é extremamente difícil e doloroso 5 meses, irmãos que têm chorado porque querem vir à igreja, mas não pode devido ao decreto. Imagine 12 anos, esse era o estado daquela mulher. Mas a fé daquela mulher nasceu naquele momento, naquela história de dor, de sofrimento. Ela ouviu falar de um Jesus que curava os cegos, que curava os coxos, que fazia os surdos ouvirem, os cegos verem. Ela ouviu falar desse Jesus. E a fé dela nasce em meio a uma história de dor, a uma história de sofrimento, de adversidade. E a fé daquela mulher é recompensada. Meus amados irmãos, em momentos de adversidade, Deus pode gerar coisas novas no nosso coração. Em circunstâncias adversas, tristes, o Senhor pode nos atrair para Ele e pode transformar a nossa vida.
Então, em meio a esse momento conturbado que nós estamos vivendo, Deus pode gerar coisas novas no meu coração e no seu coração. Amém, irmãos? A fé recompensada, ela está fundamentada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Aquela mulher hemorrágica, após buscar vários médicos, sem ter solução para o seu problema, ela ouve falar de Jesus, das maravilhas que o Senhor opera. E se você observar aí o texto, verso 27, ela ouvindo a fama de Jesus, ela vem por trás dele, por entre a multidão, ou seja, ela quebra um princípio. Ela não podia estar no meio da multidão. Por quê? Porque ela era impura. Ela tinha que ficar dentro de casa sozinha. Mas ela quebra esse princípio cerimonial e vai até Jesus e rompe no meio daquela multidão e toca no Senhor Jesus. E observe o raciocínio dela, verso 28, ela diz: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Eu não preciso fazer muita coisa, eu não preciso realizar grandes feitos, eu só quero tocar na veste dele, porque se eu fizer isso, eu serei sarada. A fé recompensada é uma fé determinada, é uma fé que vence as adversidades, que vence as dificuldades, que vence as provações, é uma fé que supera as barreiras e que está centrada em Jesus Cristo. Irmãos, os problemas existem, as lutas existem, mas elas em Cristo Jesus, no seu devido tempo, irão cair. E aquela mulher, ela não ficou dizendo: e se Jesus me rejeitar? E se Jesus me escantear? E se eu tocar em Jesus e ele ficar cerimonialmente impuro? Ela não pensou nada disso. A verdadeira fé, ela é determinada. A verdadeira fé, ela vence barreiras. A verdadeira fé, ela não fica acomodada diante dos problemas. Ela nos leva a buscar Jesus, aquele que tem solução para a nossa dor. E foi isso que aquela mulher fez. Se você olhar o texto vai dizer que esta fé recompensada, em terceiro lugar, ela resulta na manifestação do poder curador de Jesus Cristo. Olhe na sua Bíblia, no verso de número 29, diz o texto, que logo, quando ela tocou em Jesus, logo se lhe estancou a hemorragia. 12 anos, meu irmão. 12 anos. Sangue descendo. E quando ela toca em Jesus, logo a hemorragia estanca. E ela sente no seu corpo que estava curada do seu flagelo. A fé recompensada, ela resulta na manifestação do poder curador de Cristo. Irmãos, há um Deus que opera, há um Deus que está fazendo grandes coisas na terra, há um Deus que realiza milagres, há um Deus que faz grandes coisas, e nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Que Deus está agindo, irmãos. Que Deus está fazendo. Que não há causa perdida para Deus.
Não há enfermidade que não possa ser curada pelo Senhor. Deus pode. O presbítero Jaildo ligou para mim há pouco. A mãe dele teve um problema sério, é uma senhora de 75 anos. Perdeu o seu esposo há alguns meses atrás, diabética, tem outros problemas de saúde, foi infectada pela Covid, foi internada, isolada. Imagine o drama da família. Quantas famílias que estão vivendo isso? Famílias que perderam seus entes queridos, famílias que estão lidando com essa situação. Mas Deus também é poderoso, segundo a sua vontade, para curar, para restaurar. E Ele ligou para mim dizendo, primeiro Ele já tinha ligado alguns dias atrás, dizendo, pastor, minha mãe tem alta, vai ter alta agora. E hoje Ele ligou e disse, pastor, minha mãe está bem, muito bem, muito bem. Porque quando Deus quer agir, irmãos, ninguém impede. E a gente precisa crer, irmãos, que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E nós nos cuidamos, e nós nos prevenimos, mas quem determina os nossos dias na terra, não sou eu, nem é você, é o Senhor. E se um dia Deus quiser nos chamar, Ele vai usar qualquer coisa para nos chamar. Ou Covid ou qualquer outra coisa. Mas o mais importante é nós crermos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus é poderoso, que Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, e que Ele é fiel para, segundo o seu propósito, recompensar a fé dos seus servos. Ela foi curada. Ela tocou em Jesus de maneira intencional, de maneira proposital, de maneira confiante. E o poder de Jesus fluiu e restaurou a vida dela. Você crê nesse Deus, meu irmão? Você crê nesse Deus que quando Ele quer, nada pode impedir o seu querer? Que quando Ele quer curar uma pessoa, Ele cura mesmo, Ele sara, Ele restaura, Ele faz o milagre. Não foi o toque da mão daquela mulher que a curou. Foi o poder de Deus por intermédio da sua fé. Aquela mulher é curada. Mas o texto continua, caminhe um pouquinho mais comigo, meu irmão. Por favor, observe aí na sua Bíblia. Diz o texto que esta fé que é recompensada por Deus, é uma fé que testemunha da pessoa bendita de Jesus Cristo. É uma fé que testemunha de Cristo. É uma fé que anuncia. É uma fé que não tem medo. É uma fé que fala. O texto nos mostra que Jesus, depois de curar aquela mulher, verso 30, parte B, Ele reconhece que saiu dele poder. E Ele se vira para a multidão e diz assim: quem me tocou nas vestes? Imagine uma aglomeração de gente pegando uma nas outras, e alguém diz: quem me tocou? Parece uma pergunta estranha, né? Quem me tocou? E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: a multidão te aperta, te comprime. Verso 31. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Tem um monte de gente te tocando. Olha a aglomeração. Essa palavra está famosa, né? A aglomeração aqui, Jesus. Olha o tanto de gente te apertando. Por que o Senhor pergunta quem tocou? Tem um monte de gente te tocando. E aí Jesus disse, Ele olha ao redor e Ele observa, e aí se você ler o texto paralelo, Lucas 8,46, Ele vai dizer o seguinte: alguém me tocou, porque senti que de mim
saiu o poder. Alguém me tocou. Mas alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com um coração diferente. Porque saiu de mim poder. Há poder, irmãos. Há poder no nome do Cristo que nós servimos e adoramos. Há poder. Há poder. O texto nos mostra, amados irmãos, verso de número 33, que aquela mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, o que é que ela fez? Ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe na frente de todo o mundo toda a verdade. Senhor, eu estava aqui, eu não devia nem estar aqui, porque eu era cerimonialmente impura, eu tinha um fluxo de sangue que durava 12 anos, eu era marginalizada pela sociedade, eu não posso gerar filhos, e eu estou a ponto de morrer, eu gastei todo o meu dinheiro, e os médicos não conseguiram resolver o meu problema. Essa é a minha história de dor, essa era a minha história de dor. Eu toquei no Senhor e eu fui curada. E ela se prostra diante do Senhor com uma postura de adoração. Ela sai do anonimato e ela anuncia o que Jesus fez por ela. A fé recompensada, ela tem essa característica. Esse é um mês que na igreja presbiteriana é o mês que se fala, que se comemora, se lembra, se menciona como mês de missões. Por quê? Porque no dia 12 de agosto de 1859, Ashbel Green Simonton, um americano, veio aqui e plantou a igreja presbiteriana no Brasil. E fizemos agora 161 anos de existência, graças a Deus. E o que faz parte da essência da igreja? Faz parte da essência, do DNA da igreja, ser uma comunidade missionária, uma comunidade que proclama, que anuncia, que fala, que não se cala. A igreja é esse povo. É esse povo que fala do Evangelho, esse povo que fala de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não fique no anonimato. Diga para as pessoas o que Jesus fez e tem feito na sua vida. Foi isso que a mulher fez. Ela anunciou. Anuncie. As pessoas estão desesperadas, irmãos. Desesperadas. Há um pânico coletivo terrível. Além da doença atingindo o físico, há outras e outras doenças que as pessoas estão contraindo, e as pessoas estão adoecendo emocionalmente, em pânico, vivendo dominadas pelo medo. E nós precisamos dizer para elas: há esperança no nome de Jesus, há salvação no nome de Jesus, há vida no nome de Jesus. Os seus dias foram determinados quando nenhum deles havia ainda, e a sua vida está nas mãos de Deus. Então viva para a glória de Deus, viva para o louvor de Deus. Seja prudente, mas confie em Deus, porque a sua vida não está no seu poder, nem no meu poder, está no poder do Deus que criou todas as coisas, está nas mãos dEle. Essa é a nossa certeza, que a nossa vida está nas mãos dEle. Então a gente se previne, mas a gente sabe que quem controla a nossa vida não somos nós, é o Senhor. Não é verdade? O irmão aqui da igreja testemunhou, o cara teve Covid, se tratou, ficou bom. Louvado seja Deus. Quando estava saindo, andou, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Dentro do hospital. Que coisa, irmãos. Que coisa. Então, Deus nos chama
nesses dias tão tristes, tão nebulosos, com tantas mortes, com tanto luto, com tantas adversidades, Deus nos chama para dizermos para as pessoas: há esperança no nome de Jesus, há salvação, há salvação. O mundo não permanecerá no caos, a morte não tem a última palavra, porque o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele quer dar para você vida eterna, para que em meio a momentos difíceis como esse, você continue confiando e crendo nele. Em último lugar, a fé recompensada é uma fé que resulta em mais frutos, em mais resultados do que a mente humana concebe e espera. É uma fé que recebe mais do que espera. Verso de número 34. Aquela mulher, ela queria o quê? A cura física. Ela toca em Jesus, ela fica imediatamente livre do seu mal, a sua cura foi instantânea, foi plena. Mas aquela mulher, ela recebeu mais do que isso. Ela foi curada fisicamente, o fluxo de sangue foi estancado. Mas ela foi curada também nas suas emoções. Presta atenção, meu irmão. Verso 34, Jesus não disse para ela: por que você me incomodou? Não era para você estar aqui. Eu estava indo para a casa de Jairo, que tem uma filha de 12 anos, ou seja, a idade da filha de Jairo era o tempo que aquela mulher tinha um fluxo de sangue. E a filha de Jairo termina morrendo, e Jesus a ressuscita. Mas Jesus não chega para aquela mulher e diz: você quebrou a minha agenda, você me interrompeu. Jesus a chama de filha. Uma expressão de carinho. Filha. E se você ler o texto paralelo, Mateus 9, 22, é a mesma passagem, registrada por Mateus. Jesus disse para aquela mulher: tenha bom ânimo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é poderoso para curar o nosso físico e para curar a nossa alma, as nossas emoções, para tratar com os nossos medos, com os nossos temores e com os nossos terrores e com as nossas fobias e com as nossas patologias. Mas aquela mulher recebeu não apenas cura para o seu físico, para as suas emoções, mas ela recebeu cura para a sua alma. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Eu estou te dando mais do que tu vieste buscar. Eu estou te dando mais do que tu esperavas. A tua fé te salvou. Aquela mulher foi buscar uma cura, irmãos, para o seu físico. Ela foi restaurada fisicamente. Ela foi restaurada socialmente. Ela foi reintegrada à sociedade. Ela foi restaurada emocionalmente. E curada espiritualmente. Ela podia agora ir para o culto. Ela podia agora adorar com o povo de Deus. Podia agora participar das reuniões do templo. E como é que o texto termina, irmãos? Jesus diz para ela: vai-te em paz,
e fica livre do teu mal. Vá em paz e fica livre do teu mal. Meu irmão, fique na paz. Fique em paz. Você serve o príncipe da paz. Você serve aquele cujo fruto em nosso coração é paz. Você serve aquele que, justificado mediante a fé em Cristo, você está em paz com Deus. Você serve aquele que lhe dá a paz que excede a todo entendimento. Então você e eu não precisamos ficar ansiosos. Fique em paz. Daqui a pouco a gente vai para casa. Vai em paz, meu irmão. Vai na bênção. E fique livre do teu mal. Fique livre do teu mal. Talvez haja uma enfermidade física em nós, mas talvez haja medo, angústia, uma hemorragia existencial em nós, uma dor no nosso corpo, ou uma dor também na nossa alma. Fique em paz, que pela fé possamos tocar nas vestes de Jesus. E como diz aquele cântico antigo, né? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Vamos ficar de pé, irmãos.